7h51. Vamos com o noticiário internacional. O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu uma reunião com Lula. Luca Bassani volta ao vivo com essas informações, porque, Luca, essa reunião, esse encontro bilateral já pode acontecer nessa primeira agenda internacional de Lula, né? Exatamente, o presidente Lula, que já está na Índia, que está se dirigindo à Índia, né, para o encontro que acontece em Nova Delhi em relação às novas tecnologias de inteligência artificial, também tem a presença do presidente Emmanuel Macron. E segundo o Itamaraty, o presidente francês pediu uma reunião bilateral com o presidente brasileiro dentro desta mesma reunião. O objetivo de Macron, segundo o que dizem muitos analistas e diplomatas brasileiros, inicialmente é conversar com o presidente Lula sobre a influência que ele pode ter sobre a Rússia para que o país envolvido na guerra da Ucrânia possa também chegar a um desfecho pacífico nesse conflito de quase 4 anos. Outro objetivo é discutir qual seria o verdadeiro intuito deste Conselho da Paz de Donald Trump. Lembrando que ambos os países foram convidados, a França negou o convite já neste momento, enquanto que o Brasil ainda não respondeu ao presidente Donald Trump se participará ou não. Mas, obviamente, que ambos os países, né, Brasil e França, como acreditam no multilateralismo, também discutirão aquilo que isso pode representar. Por fim, e não menos importante, o acordo entre Mercosul e União Europeia. Lembrando que ele foi já assinado pela Comissão Europeia, mas não foi implementado após a judicialização do mesmo dentro do Parlamento Europeu. Lembrando que a França representa um dos maiores entraves para que este acordo possa ser implementado por conta de ser o maior produtor agrícola dentro da União Europeia e argumentar que os produtos do Mercosul representariam uma concorrência desleal. Muitos acreditam que a amizade que os dois presidentes têm há muitos anos e até mesmo o comprometimento em algumas questões pode facilitar este processo. Então também é do interesse do Brasil falar com Emmanuel Macron e saber exatamente os critérios necessários para que a França retire as suas diferenças, né, em relação a esse acordo e possa facilitar ou pavimentar o caminho para que isso seja colocado em prática o quanto antes, uma vantagem tanto para o Brasil quanto para os países europeus. A gente vai ficar de olho tanto na visita oficial de Estado do presidente Lula à Índia, como também estes encontros bilaterais que podem acontecer com outras lideranças mundiais. Exatamente, Luca. Estamos atentos a essa movimentação internacional com essa agenda de Lula já na Índia. É importante reforçar que esse encontro, esse convite foi estendido de forma oficial, apesar dos dois presidentes terem ali uma relação até pessoal muito próxima, já visível aí na internet, nas redes sociais. Foi um convite da Embaixada Francesa diretamente ao Itamaraty. Essa agenda deve acontecer até o dia 22 de fevereiro, é o que consta nas expectativas. Túlio Nassa, muita coisa está em jogo aqui, né? O Luca Bassani mencionou ali o protagonismo que o Brasil pode ter ou não nas negociações envolvendo o conflito no leste europeu, mas o que está de mais interessante para o nosso território é o olhar para o acordo do Mercosul, porque a França, por meio dos movimentos ali sociais organizados, dos produtores rurais, tem sido sim um dos maiores entraves, né? Pois é, Bia. Olha só. De um lado, existe realmente uma amizade entre Lula e Macron, mas como diria o bom e velho Ulisses Guimarães, na política não há amizades, somente interesses. Essa reunião, ela conjuga aí uma confluência de vários interesses, alguns contraditórios e alguns conjugados. Veja, o Mercosul, ele tem ali o acordo Mercosul-Europa tem uma grande resistência por conta da agricultura e da França. São os agricultores franceses, junto com os poloneses e alguns outros, que brigam muito contra o andamento desse acordo. Por quê? Porque vai prejudicar e muito a agricultura francesa, que é subsidiada. Agora, o que está se aprovando, é bom que a população saiba, são aqueles freios e contrapesos em que praticamente esse acordo não vai ter muita relevância. Por quê? Se passar de 5% as exportações brasileiras para a Europa, já vai haver um limite, um freio para que elas não aconteçam. Da mesma forma que se o preço cair mais de 5%. Então, esse é um lado da questão. E o outro lado da questão é até uma piada, né? Falar que o presidente Lula vai ajudar a acabar o conflito da Rússia com a Ucrânia é realmente uma piada. Primeiro, o presidente Lula poderia parar de comprar óleo diesel da Rússia, porque ele está financiando a guerra, comprando bilhões e bilhões de óleo diesel da Rússia. A Índia fez isso, está parando de comprar óleo diesel da Rússia e está melhorando sua relação com os Estados Unidos. Então, minha cara,
Na relação política há muito mais interesse do que amizade. Fala, Lucas Merreiro. Eu concordo plenamente com o que o Túlio colocou, né? Chega a ser muito cômico o Lula falar que vai ajudar a resolver a questão da Rússia e da Ucrânia. Esses encontros internacionais do Lula com grandes líderes nunca servem para resolver uma grande questão internacional, porque nós precisamos entender uma coisa. Apesar do Brasil ser uma economia relevante, apesar do Brasil ser um país grande, ser um país com 200 milhões de habitantes, nós não somos considerados um grande player internacional, né? A comunidade internacional, composta aí por seus grandes líderes, por essas elites, eles não estão muito preocupados no que o Brasil tem a falar. Qual será que é a opinião do Brasil sobre determinado assunto? Vamos ouvir o Brasil antes que a gente tome essa decisão. Não é bem assim que funciona, diferentemente do que o Lula tenta vender, né? Como se ele fosse um grande negociador, uma pessoa muito respeitada perante a comunidade internacional, um mediador de conflitos internacionais. Não, não é o caso, né? Na verdade, essas reuniões entre o Lula e o Macron geralmente são para o Macron se posicionar como o macho alfa daquela relação, né, vamos colocar assim, e o Lula, na prática, como um submisso de interesses estrangeiros. Evidentemente, o Lula vai tentar, sim, algum poder de barganha, vai tentar, de alguma forma, articular para que esse acordo Brasil e Mercosul saia logo, mas ele não tem muito poder para fazer isso, né? Porque, como o Túlio bem colocou, devido a essa pressão dos agricultores poloneses e franceses, o caso foi judicializado e agora não depende muito de autoridades brasileiras para que esse acordo saia, depende do judiciário lá da União Europeia que vai definir se esse acordo é ou não legal.